2 Timóteo 1, 3 até o 7. Vou ler ali, porque é melhor. Essa letra aí está muito pequena, não sei o que está acontecendo com essa Bíblia. Dou graças a Deus a quem sirvo com a consciência limpa, como fizeram os meus antepassados ao lembrar-me constantemente de você, noite e dia nas minhas orações. Lembro-me das suas lágrimas e desejo muito ver você para que a minha alegria seja completa. Recordo-me da sua fé não fingida que primeiro habitou em Lóide, sua avó, e na sua mãe Eunice, e estou convencido que também habita em você. Por esta razão, torno a lembrá-lo de que mantenha viva a chama do dom de Deus que você recebeu pela imposição das minhas mãos. Pois Deus não nos deu o espírito de covardia, mas de poder, de amor e de domínio próprio. Amém? Aqui é Paulo falando a Timóteo, um jovem pastor que estava cuidando da igreja, e essa carta é uma carta ministerial, pastoral. As duas cartas de Paulo a Timóteo e a carta de Paulo a Tito são cartas que aqueles que almejam o ministério do nosso Senhor, dado para a igreja executar, precisam devorar essas cartas, porque ali tem ensinamentos para o pastor, para o ministro, para o diácono, para o presbítero, para o bispo, para aquele que serve a igreja do Senhor, como também tem instruções para aqueles que estão, liderando a igreja e conduzindo a igreja, no trato com a igreja, com as pessoas. E Paulo aqui está dando uma direção, nesse caso, nesses textos que nós lemos aqui, nesses primeiros versos, a Timóteo, no âmbito ministerial. Ele está falando com Timóteo, para Timóteo. E ele começa dizendo o seguinte: Timóteo, o Deus a quem eu sirvo de consciência limpa, eu sirvo de consciência tranquila. Um velho apóstolo, já concluindo a sua carreira, porque ele vai terminar a carta dizendo isso: combati o bom combate, acabei a carreira e guardei a fé. No final da sua vida, dizendo assim: eu tenho a consciência limpa, eu tenho a consciência tranquila. É fundamental para você viver o ministério que Deus vai lhe confiar, ter a consciência limpa. E a consciência, ela é limpa porque Deus lava, porque Deus limpou. Porque o Senhor pega você, especialmente no momento da tua conversão, e te lava, te regenera. O pastor aqui acabou de contar sobre a ação do Espírito levando ele a liberar perdão. Porque uma vez que ele foi alcançado pelo Evangelho, pela graça do Senhor, uma vez que ele viveu uma experiência com Deus, a graça que se manifesta salvadora, agora ela nos ensina a vivermos uma vida no Senhor com a consciência limpa. E não tem consciência tranquila quem diz que está em Deus, mas não perdoou alguém. Não tem uma consciência limpa quem diz que está no Senhor, mas ainda as portas estão abertas para que a sujeira permeie a sua consciência. E a única forma de você ter a sua consciência limpa é você confessando, é você abrindo o seu coração e a tua consciência ser iluminada, como uma mulher ou um homem, uma pessoa que vai fazer uma faxina numa casa, e antes dela fazer a faxina, o que ela faz é acender luzes, e é mais do que acender a luz da casa. Faxina boa mesmo é em dia de sol, que você abre todas as janelas e você deixa entrar luz, e aí você vê a sujeira toda, você começa a botar as coisas para cima, e você consegue faxinar e limpar. Consciência limpa tem quem abriu as janelas da sua alma, de toda a sua vida, quem abriu todos os cômodos da sua casa, quando ele entregou a sua vida ao Senhor, e diz assim: ao Senhor, eu faço questão de abrir, não só para o Senhor,
mas para quem o Senhor preparar caminho, que eu tenha que consertar. Às vezes não tem a ver com você ter que perdoar alguém, tem a ver com você voltar pedindo perdão. Ah, o Senhor me perdoou. Sim, o Senhor te perdoou, mas o mesmo Espírito que te perdoa, também agora vai te induzir, vai te conduzir a você, para a glória dEle, e para a comprovação de que realmente você está nele, você sair pedindo perdão talvez para algumas pessoas, que vai constranger, que vai convencer, que vai trazer compreensão, que vai fazer as pessoas, não, realmente mudou. Eu me lembro quando eu me converti, eu também tinha muitas mágoas com a igreja, precisei perdoar muita gente, mas eu também não era santo não, eu também avacalhei com um monte de gente. E agora no Senhor, de repente eu comecei a sentir um constrangimento. Poxa, eu preciso consertar. E eu comecei a orar ao Senhor dizendo: Senhor, me arruma oportunidades, arruma condições. Eu sei que eu tenho que pedir perdão para algumas pessoas, faz parte do caráter cristão, a humildade, o reconhecimento, a humilhação faz parte do caráter cristão, humilhar-se. E eu sabia que eu tinha que me humilhar a algumas pessoas, eu comecei a pedir, e o Senhor começou a promover coisas. Às vezes eu ia num restaurante, aleatório, você entrava no restaurante, de repente encontrava assim, e aí o Espírito Santo: você não pediu a chance? E aí eu chegava assim, e aquele primeiro momento, a pessoa estranhando, e posso conversar? Mas claro, tá, me perdoa. Aquele dia, aquela palavra que eu falei, aquele negócio que aconteceu, poxa, eu tenho vergonha, eu não quero continuar com isso, me perdoa. Saía de lá, consciência livre, consciência limpa. Se alguém quisesse falar qualquer coisa depois disso, se não quiser me perdoar, pelo menos eu tentei. Consciência limpa. Eu nunca me esqueço. Primeiro culto da promessa, foi o primeiro culto que o Senhor me deu, assim, para eu começar a conduzir, pastorear a igreja. Já tinha sido ordenado presbítero, Fernando, pregava na rádio, já tinha pregado lá, já tinha ido em tantos lugares, já estava um ano e meio, 2 anos, e aí o Senhor deu uma direção de começarmos um culto da promessa. E aí eu pensei: agora eu vou começar a ter que ministrar para uma igreja, o Senhor vai enviar um povo para eu cuidar toda semana, toda quinta-feira eu vou pregar. E eu me lembro que a primeira quinta-feira era aquela expectativa, aquela ansiedade, aquele coração tal. Aí eu fui, estudei a semana toda, tinha uma mensagem linda, eu pensei: agora que bom, o Senhor deu a palavra. Aí eu fui compartilhar com o meu bispo, que é o bispo Flori, sobre o culto que ia começar, as coisas que ia fazer, a mensagem que eu ia pregar. Ele olhou assim, ele ficou ouvindo eu falar, e ele disse assim: você não vai pregar nada disso. Primeira coisa que você vai fazer quando começar o culto é pedir perdão para a igreja, porque você vai pregar na igreja que o teu pai foi pastor, todo mundo te conhece, eles vão porque eles de fato estão confiando que Deus está trabalhando na tua vida, mas quer ser honrado e quer ser respeitado, peça perdão por tudo que você fez à igreja, por todas as vezes que você foi o filho rebelde, que você foi o filho que desrespeitou o teu pai, pelas vezes o teu pai teve que orar por você no altar, porque você estava no mundo, que você achava que não tinha que dar prestação de contas a ninguém, era a tua vida, era o teu, mas assim, aquele povo orou por ti, aquele povo clamou por ti, aquele povo sofreu, e muitas vezes tem raiva de ti, porque viu teu pai sofrer por causa de ti, a tua mãe sofrer. Peça perdão. E meu irmão, não é nem uma questão de orgulho e de vaidade, é constrangedor mesmo. Eu me lembro que a primeira quinta-feira a minha mensagem foi: me perdoa. Me perdoe. Eu comecei a nominar. Alguns estavam presentes, eu precisava falar, pedir perdão e dizer assim: me perdoa aquele dia lá, me perdoa. Talvez foi uma das mensagens mais poderosas que Deus me deu, de um mover, de fluir do Senhor, de graça de Deus, e aquilo, sabe o que me deu? Consciência limpa. A minha consciência ficou leve, limpa. De lá para cá,
tantas coisas, eu já ouvi tanta gente que insistiu em falar outra, mas assim, eu estava tranquilo, eu pedi perdão para quem eu tinha que pedir, eu resolvi com quem eu tinha que resolver. E a consciência limpa nos dá liberdade para podermos pregar o Evangelho, anunciar o Evangelho. Então assim, se você tem alguma impureza na tua consciência, seja para liberar, seja para pedir, seja para deixar para lá, seja para consertar, faça isso, porque o Senhor te perdoou sim, mas você vai glorificar o nome do Senhor se você costurar redes que talvez você rasgou. Você vai pegar bem mais peixe se você costurar redes que você rasgou. Você vai ter a consciência tranquila. O Evangelho é um lugar que a primeira coisa que acontece é o Senhor nos perdoar, é aquela sensação de liberdade e de livramento. Não há mais condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. O Senhor nos libertou, porque não existe nada pior do que a condenação que você tem dentro de você, quando você não se perdoa, quando você carrega culpa, ataques, quando o inimigo consegue ficar te atacando por coisas que você fez contra você, na tua vida. Tem coisas que não tem nada a ver com os outros, realmente você não tem que falar nada com ninguém, foi você contra você, você sendo o pior algoz da tua vida, e o inimigo tentando te envergonhar, te atacar, te menosprezar, fazer vocês não viver o que você tem que viver por culpa, por sentimento de sujeira. Esquece isso, o Senhor já te perdoou e lançou no mar de esquecimento. Esqueça você também. Agora é digno, é honrado quando o Evangelho nos alcança de tal forma que a gente sabe que está em Deus, e agora a gente vai tentar consertar outros corações, porque o que a gente vai falar, se a gente puder limpar as pessoas para que elas ouçam o que a gente vai falar, é bom. E às vezes a limpeza tem a ver com um conserto. Consciência limpa. Paulo está dizendo isso para Timóteo. A segunda coisa que Paulo fala é sobre o fato de Timóteo manter viva a chama do dom de Deus que lhe foi dado por imposição de mãos. Duas coisinhas aqui para irmos para a comunhão. Primeira coisa, não existe ministério sem imposição de mãos. Não existe dom do ministério sem imposição de mãos. Existem dons espirituais. Dons espirituais, muitos de nós temos, todos nós temos algum tipo de dom dado por Deus que é espiritual. Dom de sabedoria, dom de palavra de conhecimento, dom de operação de milagres, dom de cura, dom de línguas, dom de interpretação de línguas, dons que são dádivas de Deus, que edificam o corpo de Cristo, que cada um de nós exerce. Agora, dom ministerial, Paulo está dizendo para Timóteo assim: não negligencie, não deixe apagar a chama do dom ministerial dado por Deus por imposição das minhas mãos. Paulo, que viu Jesus, quando ele começou sua carreira ministerial, a igreja de Antioquia o separou para o ministério, lhe impôs as mãos, ele enviou. Jesus Cristo, que é o Filho de Deus, antes de começar a sua carreira ministerial, no batismo, ele foi batizado por João Batista, que era o líder espiritual antes de Jesus, que lhe apresentou, lhe impôs as mãos, e os céus se abriram em forma corpórea, uma pomba desceu, e todos ouviram a voz dos céus dizendo: este é meu filho amado, em quem eu tenho prazer. Existem protocolos. O dom ministerial são cinco os dons ministeriais: o apostolado, o profeta, o evangelista, o pastor e o mestre. Essas pessoas, elas são enviadas por Deus, e o Senhor levanta alguém para reconhecê-las. Cuidado com ministérios de pessoas que se auto-enviaram. Cuidado para não ouvir
pessoas que se auto-enviaram, porque não existe isso no reino de Deus. Muita gente se autoproclamou qualquer coisa que seja, e falam, e anunciam, mas a gente não vê esse protocolo sendo cumprido. Talvez o Senhor tenha te chamado para uma chamada pastoral, uma chamada profética, uma chamada de ensino, uma chamada evangelística, seja ela qual for. Em algum momento, quando você estiver pronto, o Senhor vai te levantar através de pessoas que Ele vai tocar no coração, e elas não vão decidir nada, elas vão só te reconhecer publicamente, mas vai cumprir-se esse protocolo. Enquanto isso não acontecer, aguarda o tempo, porque isso não vai acontecer por meio de bajulação, isso não vai acontecer por meio de pressa, isso vai acontecer quando unificar o dom com o teu caráter forjado. Paulo vai dizer para Timóteo assim: não se apresse a impor as mãos sobre ninguém, para não participar dos pecados dos outros e para você se manter puro. Por isso que a gente não tem pressa. Tem gente que é nítida a vocação, a gente olha assim, é nítida a vocação, foi chamado, vai ser um pastor, vai ser um evangelista, vai ser um mestre, vai ser um apóstolo do Senhor, vai ser um profeta, é nítido, o dom já está ali, a vocação está ali, mas o envio ainda não chegou a hora, porque ainda não está maduro, não está pronto. E eu vou dizer para você, se não tiver o coração tratável, porque maior do que o dom, ou tão importante quanto o dom, é o caráter. Alguns são vocacionados e vão viver a vida inteira sem viver a vocação, porque o caráter não foi tratado, e não se deixa tratar no caráter. São intratáveis, irreconciliáveis. A gente não consegue entrar nos recônditos da sua identidade, do seu comportamento, porque precisa ser cuidado, para não se corromper. O que o Senhor tem para dar para a igreja é muito poderoso, e para isso a gente precisa estar com o caráter forjado. Alguns têm vocação e nunca vão viver, sabia? Você vê isso em Gênesis capítulo 49, Jacó, quando vai dar a bênção aos filhos, ele começa por Rúben, que é o filho mais velho. Gênesis 49, Jacó começa a dizer assim: ó, Rúben, tu é o meu primogênito, tu é a minha força, tu é o meu vigor, tu é a minha primeira força, tu és superior em honra e em poder, intempestuoso como um vento, contudo, tu não serás mais o superior, porque subiste o leito do teu pai, desonraste e o profanaste. O cara era vocacionado para ser superior a todos, mas não foi, porque deitou-se com uma das concubinas do seu pai. Ele conseguiu destruir a sua vocação e não viveu, porque ele era irreconciliável, rebelde, intratável. Então, no reino de Deus, o Senhor quer unificar as duas coisas. O talento é nato, está ali, mas a maturidade e a formação, é por isso que é importante o discipulado. Eu sei o que é isso. Eu fiquei 3 anos sendo esmagado e amassado. 3 anos sendo esmagado e amassado, coisa que eu achava que estava certo. A gente pensa que a gente já sabe alguma coisa da vida, e aí começava a ver, meu Deus, mas não é assim que Jesus faria, não é assim. Não é assim. A minha cultura, a minha identidade, o meu histórico, o meu estilo de vida, os meus princípios, os meus valores precisam ser tratados, e você vai sendo desmagado e desmontado. O talento está ali, mas quando o Senhor vê que o teu caráter é o caráter de Cristo, então Ele designa você para viver. E aí, por isso a imposição de mãos. Quem vai decidir é o Espírito de Deus tocando na vida de alguém, que vai dizer assim: não, chegou a tua hora. Porque para nós a gente está sempre pronto, para nós a gente está sempre certo, para nós a gente não tem o que falar da gente. Se você vai falar mal de você na frente do espelho, você está pronto, mas tem gente vendo que não está pronto ainda. Mas na hora que vê, vai haver a imposição de mãos, e vai haver. E aí disse Paulo assim para Timóteo, eu encerro: mantenha viva a chama. Não está pronto? Mantenha firme a chama.
Está pronto, está vivendo, já está usufruindo, mantenha viva a chama. Quem acende o fogo é o Senhor, mas quem mantém aceso o fogo somos nós. E o problema de muitos ministérios é o tal do fogo de palha. Empolgadão, sai, parece um cavalo doido assim, mas ali na frente já desiste. Primeira tribulação, primeiro problema, primeira decepção, primeira desilusão. Eu tenho dito que às segundas-feiras o Senhor tem me dado palavras de desânimo, porque a ideia é essa mesmo. Lembra do filme A Tropa de Elite? A ideia é desanimar quem vive de emoções e de sensacionalismo, porque o evangelho e o ministério é difícil. É a melhor coisa que você pode fazer na sua vida se você for vocacionado pelo Senhor. Não tem outra coisa melhor. Só que não vai ser fácil. E para isso a chama precisa ser mantida. E Paulo está dizendo para Timóteo: Timóteo, é tu que tem a responsabilidade de manter acesa a chama. Abre a Bíblia para mim lá em Levítico capítulo 6, verso 12. Levítico 6, 12. Eu acho que é 12 ou 13. Levítico 6, deixa eu ver se é 12. Olha o que disse o Senhor: o fogo deve ser mantido aceso no altar, não deve ser apagado. Deve ser mantido aceso no altar, não deve ser apagado. Toda manhã o sacerdote acrescentará lenha, arrumará o holocausto sobre o fogo e queimará sobre ele a gordura das ofertas de comunhão. Lá na lei, o Senhor determinou que no tabernáculo o fogo deveria permanecer continuamente aceso no altar, e que esta era uma responsabilidade do sacerdote, que todas as manhãs arrumaria a lenha, manteria aceso o fogo, arrumaria o holocausto, para que então o fogo permanecesse. Paulo está dizendo a mesma coisa para Timóteo. A diferença é que agora o sacrifício não é mais de touros e bodes. Agora o sacrifício é você. Que em Romanos 12 Paulo diz: ofereçam-se como sacrifício vivo, santo e agradável ao Senhor. E você agora, todos os dias, prepara o altar, prepara a lenha, aquece o fogo e mantém acesa a chama do Espírito pelo meio do relacionamento, da comunhão, da oração, do jejum, da leitura da palavra, de todo o esforço que sim, é difícil, tem muita coisa tentando nos distrair. E o Senhor está dizendo assim, ó, a chama se mantenha viva com relacionamento, quando você se oferece vivo ao Senhor todos os dias. E está aqui a dica: pela manhã. Nada supera você começar o dia na presença do Senhor. Quer uma dica? Todos os dias faça um devocional. Todos os dias. Arde no teu coração o reino de Deus, o sacerdócio, o ministério, o servir ao Senhor, o ir além da expectação e tornar-se um protagonista daquilo que Deus está fazendo. Crie um ritual diário e matinal de devoção ao Senhor. Leia a Bíblia, ore, medite, se relacione, acenda o fogo, mantenha acesa a chama do fogo, ofereça-se ao Senhor pela manhã, consagre tudo o que você faz ao Senhor como primícia, e o resto será bem sucedido. Deus não é Deus de resto, Deus não é Deus de quando dá, Deus não é Deus na hora que sobra tempo, Deus é Deus de primícia. Buscai, pois, em primeiro lugar o reino de Deus, e isso é um hábito de coisas aparentemente cotidianas, mas que fazem toda a diferença. Se o Senhor for o primeiro do teu dia, você vai ser o primeiro da lista do Senhor também. A revelação vai vir para você, o relacionamento vai vir para você, a intimidade vai vir com você, o fogo vai estar aceso, e aonde você passar, meu irmão, o que é palha vai ser queimado, e o que é ouro vai ser refletido e vai ser valorizado, porque o fogo está ardendo, e você é o maior holocausto, o sacrifício vivo ao Senhor. Gere esse hábito.
O inimigo, por exemplo, da minha vida, esse miserável, ele sabe. Quando ele quer me atrapalhar no meu relacionamento com Deus, ele começa a botar empecilhos para que eu pela manhã já acorde perturbado com qualquer outra coisa, menos o reino de Deus. É um esforço diário. Acordar, refletir o Senhor, fazer uma oração, ler um texto bíblico, dar uma meditada e depois começar o dia. O diabo sabe, se você fizer isso, você se torna imbatível. E aí ele bota um monte de coisa para você só não pensar nisso e pensar em qualquer outra coisa. Só que não é responsável. Ele pode tentar te atrapalhar, mas ele não pode te impedir de manter aceso o fogo. Quem mantém é você. Quem entrega o fogo para ser apagado é você. Quem deixa apagar é você. Agora, se você vocacionar a sua vida e dizer, não, o Senhor é prioridade, o fogo vai acender, meu irmão. E aonde tem fogo tem revelação, aonde tem fogo tem poder, aonde tem fogo tem coisas extraordinárias, aonde tem fogo tem o Espírito de Deus, trazendo o que o texto termina dizendo, quando Paulo diz, não dá espírito de covardia, mas de poder, de amor e de domínio próprio. Só aqui poderia pregar uma mensagem sobre essas três virtudes, mas a verdade é que elas acontecem porque a chama está acesa, e a chama quem mantém acesa somos nós. Num devocional diário com o Senhor, e de preferência pela manhã. Faz pela manhã, muita coisa vai mudar, e nós vamos viver coisas extraordinárias em nome de Jesus. Amém?